para o professor Dierle, da Universidade Federal de Minas. Né? Minas Gerais tem um prestígio muito grande aqui, né, no Tribunal Superior do Trabalho, sem dúvida. Né? Nós temos ministros e ministras, né, oriundos de Minas Gerais, e são aqui muito prestigiados. Né? Assim, assim como o Paraná também, professora Estefânia. O professor Dierle pediu para não fazer leitura do currículo dele, mas eu quero só ressaltar que ele é mestre e doutor em Direito Processual, e ele é diretor acadêmico do Instituto de Direito e Inteligência Artificial, IDEA. Né? Então, com a palavra, professor Dierle. Boa tarde para todas, boa tarde para todos. Primeiramente, eu queria agradecer a um honroso convite que me foi dirigido pelos tribunais, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Queria agradecer à doutora Rosane Dalazen pelo convite, o meu queridíssimo amigo Braulio Guzmão e, de modo muito especial, o ministro Vieira de Mello. É uma enorme honra estar aqui mais uma vez nesse auditório. Queria saudar a ministra Adelaide, queria parabenizar a fala da professora Estefânia, com a qual eu concordo em inúmeros aspectos, em especial pelo fato de que os precedentes eles não foram concebidos no sistema do Common Law como um mecanismo exegeta de estratificação do direito. E, através dos precedentes, nós não vamos construir uma nova escola da exegese, na qual, antigamente, acreditávamos que fecharíamos o direito nos textos dos códigos, e hoje, muitas vezes, se pensa em promover um fechamento do direito nos textos dos precedentes. E não poderia deixar também de saudar o auditório, na pessoa de várias pessoas, do meu queridíssimo amigo Marcelo Marchiori, do Júlio, do Sérgio, do meu amigo Sérgio Arenhart, que também fez uma belíssima preleção anteriormente. E queria só pontuar uma coisa, que eu vou falar por 25 minutos, porque o ministro Vieira de Mello determinou que eu assim o faça. E, como eu sou advogado e ele é ministro, só me resta cumprir. E inicio, como a ministra também o fez, eu sou um homem bem miscigenado, na faixa dos 40 e muitos anos, grisalho, estou com um terno cinza, uma gravata cinza quadriculada de branco e uma camisa branca, e venho aqui falar para vocês do sistema de precedentes, que é um sistema para o qual eu me dedico ao estudá-lo e a tentar compreendê-lo antes que, ordinariamente, as pessoas no Brasil reputassem que ele tinha alguma relevância. Eu me recordo de uma palestra que eu proferi, acho que em 2009 ou 2010, num evento em Curitiba, professora Estefânia, que era um encontro sobre ensino do direito processual, e no qual eu defendi, à época, na palestra de abertura, eu a fiz juntamente com um amigo muito querido meu e do Sérgio, que é o professor Fred Didier. À época, ele estava falando da teoria geral do processo dele, e eu defendi que o direito brasileiro deveria levar a sério o sistema de precedentes e começar a utilizá-lo. E o público, que era formado predominantemente por professores de processo, quase me agrediram. Falaram que usar precedentes era algo do common law e que nós nunca os utilizaríamos. Isso tem pouco mais de 15 anos, mais ou menos. Então, as coisas mudaram bastante de lá para cá, e eu fico feliz, mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que nós precisamos levar a sério o sistema de precedentes de modo a perceber, como a ministra, inclusive, há pouco disse, que ele não é uma panaceia, mas ele tem um potencial muito grande, muito vigoroso. E a gente precisa exatamente aprender a extrair do sistema de precedentes tudo que ele tem de bom e, obviamente, adaptá-lo para aquilo que ele ainda não se mostra satisfatório. E percebam, indiscutivelmente, o sistema ele foi pensado inicialmente com uma lógica argumentativa para promover um aprimoramento do sistema, tal qual aconteceu no Common Law. Só que, em alguma medida, pelas próprias características do sistema brasileiro e pelos números, inclusive
O diagnóstico que o ministro Barroso ofertou na primeira parte da palestra dele de ontem mostrou o avanço exponencial dos litígios e como eles foram aumentando ao longo dos anos de um modo muito brutal a partir da Constituição de 88, por uma série de características que ele bem pontuou. Só que, na análise dele, acho que existe um ponto que precisa ser levado em consideração. A partir do momento em que a gente estruturou um sistema de precedentes, eu vou partir para fazer essa análise de um marco temporal de 2015 para agora, porque 2015 foi o ano que começou a ser delineado no sistema do CPC o atual modelo e o atual sistema de precedentes. E eu estou pensando aqui numa perspectiva sistêmica dos precedentes. Eu não vou, momentaneamente, analisar nenhum aspecto pontual do sistema. Eu estou pensando em que medida que ele pode contribuir para o sistema jurídico brasileiro para o aprimoramento do direito a partir das balizas normativas que o Código de Processo Civil delineou e que o ordenamento delineou. Então, ele ganhou, na prática, claramente, uma função de gestão. Até que ponto que é a melhor função ou não é uma realidade. E é uma realidade pensada para uma administração de justiça assoberbada de processos que não conseguiu, até o presente momento, ter uma clareza da etiologia dos seus conflitos, ou seja, de onde os conflitos surgem. E a minha proposta aqui parte de 3 premissas. Eu vou tentar promover uma análise nesse breve tempo que me resta, a partir de 3 enfoques. O primeiro é a partir do que, tecnicamente, a gente chama de Dispute System Design, ou design de sistema de disputas. Nós precisamos desenhar um sistema customizado para as necessidades que o Brasil tem para a litigância brasileira. Não adianta nós analisarmos sistemas estrangeiros, porque nós não vamos conseguir perceber as nuances pátrias acerca da questão. A segunda premissa é uma premissa que eu nomino de premissa comparticipativa. É o nome que eu atribuo desde 2003 para a cooperação, ou seja, a necessidade de pensar o sistema, e eu fiz isso no meu mestrado em 2003, no qual eu defendi a necessidade de se perceber e de se introduzir no sistema uma estrutura cooperativa, tanto no que diz respeito aos sujeitos processuais, mas hoje nós precisamos pensar numa perspectiva cooperativa de todos os atores do sistema e até de fora do sistema. Isso necessita de uma cooperação interna dentro do próprio judiciário, para que o judiciário mantenha uma conversa ativa entre os seus entes, para que nós tenhamos claramente um diagnóstico mais efetivo de como o sistema se articula. E a terceira premissa é o que eu nomino de virada tecnológica, que é exatamente verificar em que medida que as novas tecnologias elas podem auxiliar em muito, e vêm auxiliando, os próprios tribunais superiores a estruturar um modelo de precedentes. Percebam que, sem a existência, por exemplo, de plenários virtuais, sem a digitalização, muitos dos avanços que foram concebidos no âmbito dos tribunais superiores seria inviável. O acervo do Supremo Tribunal Federal continuaria em aumento vertiginoso quando o próprio ministro ontem, o ministro Barroso, confidenciou que o acervo do Supremo hoje é um dos menores dos últimos 10, 15 anos. Então, a gente precisa da tecnologia, só que a gente precisa usar a tecnologia com um projeto, com um planejamento. E como a área de tecnologia é uma área que me interessa sobremaneira, há muitos anos também eu estudo isso, quando eu me recordo também quando eu fiz uma palestra sobre o uso da inteligência artificial, acho que em 2016, numa das jornadas, também me acharam doido. Perceba que eu sou uma pessoa que normalmente as pessoas acham maluco. Esse cara está me inventando, as pessoas, para que mexer com inteligência artificial? Isso em 2016 realmente soaria como algo muito estranho, mas hoje é algo, como é uma hype hoje falar, inclusive, de inteligência artificial. Então, eu vou tentar mostrar para vocês, rapidamente, alguns aspectos. Primeira coisa, vamos fazer uma análise jurimétrica dos tribunais. Então, se a gente pegar o TST, em 2015, ele tinha mais ou menos 320 mil processos. Os números de hoje são de aproximadamente 600 mil processos, digamos assim, arredondando, levando em consideração o painel dinâmico do próprio Justiça em Números. O STJ ele tinha 305 mil e hoje ele tem, segundo o próprio Marchiori, ele me deu dados mais atuais, 349 mil. Ou seja, nós não tivemos, com a introdução do sistema de precedentes nesses 2 tribunais, alterações visíveis de como o sistema, ou seja, ou o sistema de precedentes ele é ineficiente, ou eu prefiro falar que ele tem uma ineficácia
momentânea, porque nós não estamos conseguindo extrair dele tudo que ele pode oferecer. Então, a gente precisa perceber quais mudanças que a gente precisa atualmente implementar para que esse sistema realmente consiga lograr. E perceba, eu sou um entusiasta de precedentes há muitos anos, então quem fala aqui não é uma pessoa que está criticando o sistema de precedentes. Pelo contrário, é uma pessoa que está tentando ver em que medida que eu possa extrair dele tudo que ele oferta, mas, obviamente, sem um choque de gestão e sem uma perspectiva de uso dessa chamada virada tecnológica, eu não vou conseguir implementar isso. Eu preciso fundir as tecnologias às novas tecnologias, mas não pensando também as novas tecnologias como uma panaceia. Não dá para acreditar que dá para usar tecnologia para tudo, ou mesmo, como alguns mais ousados, começam a defender até o uso de inteligência artificial para auxiliar a fazer decisões do judiciário. Eu acho isso extremamente arriscado, porque IA, basicamente, ela extrai padrões de dados e ela estabelece o quê? Um entendimento mediano, um entendimento padrão. Ela uniformiza, ela universaliza uma única compreensão. Isso na atividade decisória é algo que me parece inviável. Então, não dá para, a partir de um limite de dados, usar para atividade decisória. Então, eu acho que o problema da IA é a não compreensão do para que a IA pode ser utilizada. A IA serve, sim, a partir de machine learning, extrair padrões de dados, extrair correlações e ajudar até no apoio à decisão para fazer pesquisa, como eu vou falar daqui a pouco. Mas não dá para também fazer algo que para resolver os problemas. Até porque eu acho que a IA tem que resolver os problemas do judiciário para que o judiciário comece a se autocompreender. É algo inaceitável nós temos uma justiça que está quase plenamente digitalizada e esses dados digitalizados não terem se tornado conhecimento hábil à gestão pelos próprios tribunais dos conflitos que chegam no sistema. Se nós não percebermos que digitalizar o sistema não é mudar do papel para o digital, mas sim transformar do digital esses dados em conhecimento, nós não vamos adiante. E eu vou tentar oferecer para vocês alguns subsídios em termos metodológicos para que isso possa ser implementado. Percebam que nós temos que aprender a mesma jornada que as redes sociais há 20 anos introduziram e que hoje eles sabem, inclusive, o que a gente gosta, qual que é a nossa orientação política, o que a gente gosta de comprar, até induz comportamento usando design. A gente tem que aprender com a mesma jornada desse pessoal para extrair desses dados conhecimento, para que eu, a partir disso, faça efetivamente o uso dessas novas tecnologias com um detalhe, que é claro para todos vocês que estão aqui hoje, aqui presencialmente, e vão assistir no digital. A tecnologia, ela muda os institutos. Ela não é simplesmente uma ferramenta, como muitas pessoas acreditam. Se fosse assim, a gente não estava discutindo desinformação. Se fosse assim, a gente não estava a gente não estava discutindo polarização. A gente não estava discutindo uma mudança da sociedade e a necessidade que haja uma regulação sobre o digital. O digital muda os institutos jurídicos e, se nós não compreendermos isso com rapidez, a gente está numa situação muito delicada. Só que, visto isso, a primeira coisa que eu preciso provocar a todos é o seguinte: para que eu promova uma alteração sistêmica por tecnologia, eu tenho que adotar uma postura bottom-up, de baixo para cima. Os tribunais, normalmente, por uma razão óbvia, eles costumam trabalhar numa visão de túnel, analisando os problemas que eles próprios enfrentam no seu cotidiano, o que é absolutamente natural. Só que o que chega para os tribunais superiores nasceu lá embaixo. E se os tribunais não começarem a adotar uma análise dos litígios a partir do seu nascedouro, efetivamente eles não vão continuar trabalhando nos problemas. Como a ministra, inclusive, disse, vai continuar trabalhando nas consequências e não com as causas. E a tecnologia ajuda muito para eu ter esse diagnóstico, que é proposta milhares de ações lá embaixo, no PJE, PROC, ESAGE, etc., etc. Se eu colocar IA para fazer PLN, por leitura, e saber de antemão quais são os processos que estão entrando, tem um escritório que propôs 1000 ações na comarca, na circunscrição X ou Delta, eu já acendo um gatilho para saber que tipo de litigância é essa. Para eu começar a fazer um tipo de tratamento, se no âmbito da Justiça do Trabalho, nós estamos trabalhando principalmente com descumprimento de direitos fundamentais sociais, eu preciso de ter um mecanismo de controle ab início, e não esperar resolver o problema como ele chega aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Porque, senão, a gente vai continuar enxugando gelo. Então, a gente precisa mudar esse conceito para trabalhar numa noção cooperativa na qual os graus inferiores eles devem subsidiar
em especial com conhecimento, os tribunais para que eles possam fazer uma gestão mais adequada. Mas, para isso, eu preciso de ter conhecimento dos dados, como eu vou mostrar para vocês. Mas eu preciso trabalhar com uma aplicação de um sistema que vai ter o quê? Um diagnóstico participativo. Ou seja, eu vou ter, desde o início, como disse, a possibilidade de fazer isso. E já existem projetos piloto no Judiciário para fazer análises ab início dos conflitos, por exemplo, casos envolvendo litigância predatória. Tem um projeto lá do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o Bastião, que basicamente ele faz a análise, não é, Sérgio? Que ele analisa de início os processos que estão sendo analisados, estão sendo propostos. Se os documentos das ações são idênticas, porque tem o mesmo hash, o mesmo código, acende uma luz amarela no sistema. E se for um caso de litígio predatório, já manda para o núcleo de monitoramento de perfis de demandas, o NUMOPED, para analisar em concreto se é só uma situação de um advogado que propôs muitas ações, usando a mesma documentação, ou se trata, às vezes, de demandas fantasma, com procurações que, inclusive, são criadas, e etc., etc., falsidade ideológica, etc. Ou seja, eu preciso trabalhar com diagnóstico. Não dá para trabalhar mais numa situação, porque aí eu tenho uma possibilidade de planejamento estratégico e avaliação dos litígios que estão chegando no sistema. Só que, para isso, eu preciso, claramente, estabelecer e pensar no sistema de precedentes em duas vertentes. Uma perspectiva argumentativa para, como já foi dito, inclusive pelo ministro Aloysio há pouco, falando da fundamentação, como meu amigo Sérgio falou da questão de um contraditório mais pleno, eu tenho que usar a tecnologia para dar subsídio argumentativo para que eu forme melhores precedentes, mas eu preciso também usar a tecnologia para auxiliar na própria gestão. E perceba, nós temos um problema. O fato de se ter muitos precedentes, porque muitas vezes a gente fala, o STJ tem mais de 1000 temas, o STF tem mais de 1000 temas. Isso é ótimo, mas é um problema. É um problema porque o juiz lá em primeiro grau, ele precisa saber que tem esse precedente para ele aplicar. Se tem mais de 1000 temas, como é que ele sabe isso? Então, o aumento exponencial de precedentes cria um problema interpretativo, porque, como a professora Estefânia falou, o precedente não é um fim em si mesmo. Eu não posso acreditar que eu vou estabelecer um sistema de aplicação mecânica. Isso já foi, na verdade, criticado em 1750, no King's Bench inglês, que antecipou a House of Lords. Que eles falaram, não pode, Jason versus Randall, não posso usar precedente para uma aplicação mecânica do direito, ele não é um fim em si mesmo. E as situações concretas mostram isso claramente. Às vezes, um tribunal faz um precedente e o outro vira, ao interpretar, inclusive com enorme dificuldade, porque às vezes a gente não tem, nos tribunais, um julgamento per curiam, a gente tem um julgamento, às vezes, seriático, e às vezes nem é isso. Eu tenho, às vezes, num caso, 10 entendimentos, 9 entendimentos, cada voto é uma ilha, e você não consegue extrair deles a ratio decidente, porque, para ter ratio decidente, eu preciso saber como que os pressupostos, os fundamentos determinantes. Se eu tenho 11 julgados de 11 ministros, ou que são distintos, da onde que eu vou extrair ratio disso? Então, percebam, eu preciso de trabalhar com uma racionalidade mais adequada, mas eu crio uma situação de ruído. Ruído é um termo técnico que a psicologia cognitiva comportamental usa desde a década de 70. Tem uma obra de 2021 do Kahneman, muito boa sobre isso, Kahneman, Sibony e Sunstein, no qual eles falam que o ruído é o quê? Uma variância sobre matéria técnica na qual 2 juízos, pode ser 2 médicos, 2 economistas, analisando os mesmos argumentos, chegam a resultados absolutamente díspares. Isso é um problema, e com tecnologia eu poderia ter uma possibilidade de ver a coerência argumentativa dos votos de cada decisor, para ele próprio saber como ele decide. Só que, para isso, eu preciso usar soluções tecnológicas. A primeira solução que eu queria propor para vocês, e um outro problema que eu esqueci de falar, o problema do julgamento fatiado. Às vezes vai se julgar um tema, um precedente, e não se analisa todos os argumentos, porque o grupo de recursos representativos da controvérsia não conseguiu extrair todos os argumentos ali para julgar, e aí, obviamente, não vai analisar tudo, e ao analisar tudo, quando chegar na aplicação lá em primeiro grau, ou para o advogado, ele vai usar o argumento que não foi utilizado no precedente para tentar fazer um distinguishing, para tentar buscar um overruling sobre a situação. Então, percebam, eu preciso usar a tecnologia para isso. E como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu queria propor rapidamente para vocês. Eu preciso trabalhar com o design. Usar a questão da experiência
do usuário no que diz respeito a levar a informação dos precedentes para o juiz de primeiro grau. Ninguém pergunta, eu pergunto para todos os juízes, como que vocês gostam de receber informação de precedentes? Ah, é só você fazer um formativo e mandar para mim, manda para o meu e-mail. Os juízes têm ódio de e-mail em cascata falando para ele que saiu um novo precedente, houve uma nova afetação. Se você não colocar na própria plataforma, às vezes, uma informação fácil, que ele começou a trabalhar o caso, ele já vai só, esses casos são possíveis precedentes aplicáveis, obviamente, a serem verificados, supervisão humana para lidar com tecnologia é essencial. Eu preciso ter uma experiência do usuário, do mesmo modo que o Instagram não tem experiência do usuário, que qualquer pessoa, analfabeto, digital consegue mexer no Instagram, no Facebook, nós precisamos usar esse conhecimento de design para perguntar para os juízes, fazer uma pesquisa para eles. Como é que vocês querem receber essa informação? Ah, é só mandar um e-mail para ele, mandar um ofício. O juiz tem um ódio de ofício falando que tem um precedente novo, que suspendeu. E eu sou advogado, mas todos os depoimentos de juízes que eu ouço são de ódio em relação a isso. Pode ser que eu tenha feito uma amostra ruim. Então, eu preciso conversar com o usuário, para que ele saiba como que essa informação vai chegar para ele. Ah, mas isso é impossível, Diário, isso é fácil. Tem um bando de projetos no próprio judiciário para fazer o quê? Para fazer essa pesquisa semântica de precedentes. Tem um projeto, inclusive, do Hartmann, aqui em Brasília, o Pedro, que você coloca a petição lá, ele lê a petição e ele já te fala quais são os precedentes aplicáveis. E não precisa de inteligência artificial generativa, nada muito sofisticado. Inteligência convencional e a preditiva já dá conta do recado. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa trabalhar para gerar essa acessibilidade. E no que diz respeito aos precedentes, dois aspectos. Na hora de formar precedentes, na hora de estabelecer grupos de precedentes, ou de recursos representativos da controvérsia, perdão, eu preciso usar a tecnologia para extrair o máximo de informações. Para que eu vou pegar 10 recursos, sendo que eu posso pegar 1000 e colocar a máquina para extrair os 1000 argumentos dela? Para te dar, não que vai sair 1000 argumentos, mas vai te dar, numa amostra muito maior, para evitar esse fatiamento da discussão. Mas eu preciso da cooperação. E a cooperação no sentido de criar canais tecnológicos entre os graus de jurisdição. Porque eu não posso ter uma situação pontual de ter um tribunal de justiça que momentaneamente tem um presidente ou vice-presidente que gosta de precedentes e vai querer conversar com o meu amigo Marchiori para criar um grupo de representativos da controvérsia legal para formar precedentes, mas no outro tribunal o desembargador odeia. Ele tem ódio de precedentes, sabe? Acha que é uma coisa demoníaca, que vai contra o livre convencimento dele. Eu preciso ter um canal estruturado nos tribunais para ter um canal tecnológico para eles saberem poder conversar, para criar grupos representativos da controvérsia para julgar as questões. Eu preciso de ter essa cooperação, e esses acordos de cooperação técnica, eles têm que ser fomentados. A cooperação ela precisa ser fomentada para que eu crie esses canais, não só um canal analógico no qual as pessoas estão de boa fé ou má fé, tem que ser algo institucionalizado. Se vocês querem criar canais dos tribunais, você tem que colocar em cada TRT a obrigatoriedade que eu tenha um canal que lá ele crie grupos representativos dos casos para poder promover o julgamento das situações. Mas eu preciso usar ferramentas de IA para ter uma visão ampla dos casos, para gerar mais subsídio para o julgamento. E perceba, são todas as atividades de apoio à decisão, não de decisão propriamente. Porque eu preciso usar a tecnologia avançada para isso. Só que temos um capítulo final para que isso seja possível do ponto de vista técnico, que são as etapas de implementação. Primeira coisa que eu preciso que todos compreendam, nesses breves minutos que me faltam, a gente precisa caminhar para uma gestão data-driven dos dados. Nós promovemos uma digitalização, no caso da Justiça do Trabalho, de 100% de digitalização. Mas cadê os dados? Se eu pedir dados para vocês, muitos vão trabalhar ainda dentro da noção de resistência dos dados. Você sabe que tem os dados, mas eu não quero conhecer. Não quero extrair conhecimento dos dados. Primeira etapa, para eu caminhar para uma etapa data-driven. Segundo, é o ser curioso dos dados. Nós estamos mais ou menos nessa. A gente criou o DataJude, criou o Codex, mas a gente não conseguiu criar um data lake ainda, com dados sanitizados, para que eu me valha, por exemplo, de fluxos, para extrair informações das plataformas de autos eletrônicos. Para eu saber de onde os litígios estão saindo, de que tipo, de qual demanda, de qual questão. Mas eu preciso ir adiante. Eu preciso ir para uma etapa de consciência dos dados. Nós ainda não chegamos nessa etapa no judiciário brasileiro.
na qual eu vou usar os dados e vou começar a criar mecanismos efetivos de painéis inteligentes mais consistentes. Não que nós não tenhamos painéis inteligentes, alguns acordos de cooperação, até extramuros do judiciário, como é o caso, por exemplo, da Advocacia da União e outros, já começam a permitir isso, inclusive até para gerar possibilidades de conciliação. Mas eu preciso ser conhecedor dos dados e, finalmente, eu preciso trabalhar num sistema de justiça data-driven. É algo inexplicável nós termos um grande player, como é o caso, por exemplo, da Uber, que conhece como cada juiz decide, e o Uber é só uma ponta do iceberg. Ele sabe especificidades. Existem um bando de players que arrancam os dados à força da plataforma de vocês, eles crawleiam os dados, e eles têm simplesmente personalizações de vocês, sabendo qual que é o valor que vocês fixam, se vocês deferem ou não deferem sobre qualquer tema. E como que o judiciário ele vive um ambiente distópico no qual ele usa a tecnologia quase tão somente para sobreviver. A gente precisa caminhar para um sistema de justiça data-driven. Se ele não for orientado dos dados, no qual todas as opções são estratégicas, são embasadas numa realidade, não numa teoria X ou delta, porque nós vivemos essa época no qual as pessoas adoram uma teoria X ou delta, aí eu faço uma tese que não tem nada a ver com a realidade brasileira, mas fala assim, lá no país tal é assim. Não adianta, a gente tem que ter esse apoio, esse apego à realidade. Mesmo sendo dworkiniano e trabalhando numa perspectiva contrafática, como eu também adoro Dworkin, a gente precisa ter um pé na realidade, para que a gente consiga criar integridade, como o próprio Dworkin defendia. Então, percebam, eu preciso de caminhar para uma etapa, primeiro, de planejamento. A gente precisa usar os dados para que a gente planeje a partir dos dados. Desenvolver até como coletar os dados digitais. Porque se eu pedir dados digitais para vocês agora sobre algumas questões, vocês não vão conseguir me oferecer. Eu vou pedir para vocês, me dar dados disso. Aí eu não tenho. E está tudo digitalizado. Treinamento. Explicar às pessoas como a coisa funciona. Eu preciso ter letramento digital até para que isso seja utilizado. Até para que eu ensine, por exemplo, como usar o ChatGPT para fazer uma ementa através de um GPT customizado, como tem um agora rolando nos tribunais todos. Então, eu tenho uma customização do GPT lá. Eu vou usar o ChatGPT sem anonimizar os dados, sem mudar o default lá do padrão do ChatGPT, mandando dados sensíveis para a OpenAI. Tem gente fazendo isso. Primeira coisa, você não abre o ChatGPT, você mudar uma configuração lá, que tem lá um default lá, que ele fala, use os dados para nos ajudar a treinar a máquina. Está de brincadeira. Sem personalizar para que você está usando aquilo, você tem que saber usar a máquina, tem que ter um letramento sobre isso. E, finalmente, implementar isso para que ocorra uma efetiva democratização do sistema de justiça. Minhas amigas, meus amigos, eu tinha muito mais a falar, mas meu tempo acabou, então só me resta agradecer e me colocar à inteira disposição de todas e todos. Está aqui nesse QR Code todos os meus contatos. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, eu estou à inteira disposição, tanto dos tribunais, quanto de vocês, para poder auxiliar, porque a virada tecnológica pode permitir uma democratização efetiva e fazer com que o sistema de precedentes efetivamente colha tudo o que ele pode ofertar, mas com a preservação do modelo constitucional de processo, permitindo um contraditório efetivo, uma análise dos fatos, uma análise pormenorizada das questões. Nós precisamos nos somar às máquinas de modo democrático. É esse o meu convite e meu agradecimento. E se alguém quiser, até me perguntar pelas redes sociais, vocês vão me encontrar em todas, vocês só não vão me encontrar no Tinder, no TikTok e no OnlyFans, e se porventura vocês me verem lá, é um deepfake. Muito obrigado. É muito interessante, eu concordo plenamente com o professor Dierle, que a evolução tecnológica ela está subaproveitada, né, no judiciário, e quando eu falo no judiciário, o conhecimento mais próximo que eu tenho é em relação à justiça do trabalho. E esses dados, essas informações, essa abordagem do professor Dierle, com certeza, né, ministro Felipe, serão muito bem-vindas, né? E principalmente porque se encontra na mesa
o nosso corregedor da Justiça do Trabalho, que tomará posse no dia 10 de outubro, e é de grande importância todos esses alertas, né, que são feitos. Esses dias, um professor, ministrando um curso aqui no TST, aí trazendo para exemplificar uma petição inicial que ele pediu ao ChatGPT para redigir, né? E aí, a petição pronta, ele questionou, falou, escuta, mas e a abordagem do tema de repercussão geral 1046 do Supremo Tribunal Federal, que você não levou em conta, né, para essa redação? Um momento, eu já vou adequar. Aí a adequação foi a seguinte: a reclamante não tinha conhecimento, né, do julgamento do tema 1046 pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos ainda muito aquém, né, daquilo que as novas tecnologias podem nos oferecer. E isso, para a gestão judiciária, é fundamental, né? Nós temos acervos aqui no Tribunal Superior do Trabalho. O meu acervo é em torno de 13 mil processos, né? Então, isso é uma média, né, ministro Felipe, dos acervos aqui do Tribunal. Então, eu quero... eu não vou me atrever a fazer nenhum comentário sobre a exposição, né, tão importante que o professor Dieli trouxe, mas eu já digo que é de grande relevância e é realmente um alerta para a gestão judiciária, né, da Justiça do Trabalho. Eu quero, sem mais demora,